Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima aula de recursos humanos. Nesta aula veremos o que é um regime jurídico de forma mais detalhada. Já começamos a conversar sobre isso na última aula e veremos regime previdenciário. Isso parece a mesma coisa, traz muita dúvida, pegadinha, porque a galera acha que o regime jurídico já é o regime previdenciário. Veremos como uma coisa parece, né, o regime jurídico, parece ser o regime previdenciário, mas tem algumas diferenças. Regime jurídico único. Primeiro, o que são os regimes jurídicos? Podem ser contratados agentes pelo Estado por meio do regime, o estatutário e o seletista. Nós já conversamos sobre isso na última aula. Lembra? O que era um servidor estatutário, um empregado público. Então, o regime jurídico é o que regulamenta a sua relação de trabalho com o ente estatal. E uma coisa importante, né, já sempre acrescentando o conteúdo para vocês. No artigo 39 da Constituição, ela obriga o regime jurídico único. Mas o que é isso, professor? Regime jurídico único diz que não pode ter regimes diferentes no mesmo ente. A Prefeitura de São Paulo, a administração pública administração direta, ela tem que ser estatutário. Ela não pode ter servidor estatutário e, ao mesmo tempo, servidor seletista. É sempre um regime jurídico único. Não pode ter dois regimes ao mesmo tempo. Hoje é essa a regra que vale. Então, planos de carreira para servidores da administração pública, direta, das autarquias e fundações públicas. Regime estatutário, olha lá. Como o próprio nome diz, é regido por um estatuto. É instituído por uma lei de criação própria da esfera de poder. Cada esfera vai criar o seu estatuto. Nela irá regular as relações de trabalho entre os ocupantes do cargo com a administração pública. Quem tem a obrigatoriedade de ter o regime jurídico único? São eles: a administração direta, as fundações públicas de direito público, isso é importante, sempre fundação pública de direito público, e as autarquias. Esses três entes têm como obrigatoriedade ter os seus servidores públicos regidos por estatuto, que terão estabilidade e assim por diante. Então, sociedade de economia mista, empresa pública, é estatutário? Não. São outra coisa. Apenas estatutário são os servidores da administração direta, fundações públicas de direito público e as autarquias. Regime jurídico estatutário. Por que então precisa, para alguns, um estatuto e outros a CLT? Porque a doutrina do direito vai dizer que há funções típicas de Estado. Olha lá, que as funções típicas de Estado devem ser providas exclusivamente pelo regime estatutário. Nisso, criou uma obrigatoriedade, não há margem para discussão. As carreiras típicas ou exclusivas de Estado são aquelas que não têm correspondência no setor privado. Essa é a definição. O que é uma função típica de Estado? Que ela não tem correspondência no setor privado. Um exemplo claro: policial. Você não vai ter uma carreira no setor privado. Tem o de segurança, mas não é
ele não tem uma função igual a do policial. Então, é uma função típica de Estado. Você tem a fiscalização. Fiscalização é uma função típica de Estado. Não tem uma correspondência no setor privado. Então, são funções de Estado. Outra coisa importante. Então, só para finalizar. O que é carreira típica, né? Quais são as funções típicas exclusivas de Estado? São aquelas que não têm correspondência no setor privado. Na hora, você quer isso no concurso, você vê, ó, não tem isso no setor privado, então é uma função típica de Estado. Não há direito adquirido no regime jurídico. O que acontece? O Estatuto, ele traz os direitos e deveres, ele lhe dá um direito. Nesse caso, aqui que eu peguei como exemplo, extinguiu a licença-prêmio por assiduidade dos servidores. Então, o servidor não pode entrar na justiça e falar, pô, mas quando eu entrei tinha, depois acabou, mas é um direito adquirido. Não existe isso para os estatutários, não existe essa figura do direito adquirido. Quem adquiriu, sei lá, a licença prêmio, vai poder gozá-la, porém não pode vir a requisitar nova depois da extinção da lei. Não pode depois de revogado esse direito. Então você não pode, invocar direito adquirido, as regras de aquisição de licença para continuarem conquistando outros períodos. Se você tem uma gratificação na prefeitura, você tem, ela foi instituída por lei, tudo certo. Se, porventura, vier uma lei extinguindo-a, você não pode requisitar e falar, mas ela existia, é um direito adquirido, não. A lei que criou, se vir uma lei acabando, não há direito adquirido. A estabilidade. Esse é um ponto-chave na administração pública. Todos sonham, muitos, né, sonham entrar na administração, ser servidor público para ter estabilidade, ainda mais em épocas de crise econômica, financeira no país. Então, mas para adquirir estabilidade, olha lá, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Para você adquirir após 3 anos, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Aí, veja como a gente começa a fazer uma ligação com a aula anterior. Servidor público estatutário precisa para ingressar o quê? Concurso público. Então, ele presta concurso público, após 3 anos de efetivo exercício, ele pode vir adquirir a estabilidade. Mas, ele pode vir adquirir mediante, como condição para a aquisição da estabilidade, parágrafo 4º, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, você presta concurso público para um cargo efetivo. Após 3 anos de trabalho, de efetivo exercício, você fala, vou ter estabilidade. Para isso, é obrigatória a avaliação especial de desempenho para a administração pública verificar se você tem realmente uma capacidade, se durante esses 3 anos você demonstrou um bom servidor público. Aí sim, depois dessa avaliação, você ganha a estabilidade. Mas também a Constituição prevê que depois de adquirir a estabilidade, você só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado,
mediante processo administrativo. Então, sempre assegurado o direito à ampla defesa. Isso é importante salientar. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurado também a ampla defesa. O problema desse terceiro item, mediante procedimento de avaliação periódica, é que depende de uma lei complementar que vai regulamentar o que está na Constituição. Porém, essa lei ainda não existe, então não há uma aplicação efetiva, né, desse item da Constituição. Hoje, aplica-se a perda de cargo público mediante sentença judicial, transitado em julgado. Isso, então, quer dizer que já passou todas as esferas judiciais, já teve o direito à defesa, ou de forma administrativa, também resguardando sempre o direito à ampla defesa. Então, vamos ver uma questão de concurso. Sobre o tema estabilidade do servidor público, disciplinado pela Constituição da República, é correto afirmar que a. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de decisão desfavorável em processo administrativo disciplinar. B. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquirem estabilidade após 2 anos de efetivo exercício. C. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado. D. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de procedimento de avaliação periódica de desempenho desfavorável. E. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para tal finalidade. Então, qual é a resposta correta? Resposta E. Vejamos por que as outras estão incorretas. Letra A. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de decisão desfavorável em processo administrativo. Apenas, o que faz com que ela esteja errada é o apenas e tão somente. Porque, veja, pode ser por uma medida judicial. B. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquirem estabilidade após 2 anos. O que está errado. São 3 anos. C. O servidor apenas e tão somente. Tomem cuidado quando tem apenas, tão somente, não, esse tipo de coisa que confunde na hora da prova. Perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitado em julgado. Perderá o cargo em virtude de sentença judicial? Sim, mas não apenas e tão somente. Porque já vimos que há outras formas também. D. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de procedimento de avaliação periódica de desempenho favorável. Não, o apenas e tão somente faz com que essa alternativa esteja errada. Agora a E, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para tal finalidade. Bem simples, fácil. Veja, viu lá, apenas e tão somente, já restringe a só aquela alternativa. Então, isso já elimina a alternativa rapidamente. E para adquirir estabilidade, são 3 anos, não 2 anos. Regime jurídico seletista, então, é a CLT. É a consolidação das leis de trabalho, que rege a relação de trabalho individual ou coletiva. Que para eles é a regulamentação para a empresa pública,
fundação pública de direito privado e sociedade de economia mista. Os empregados dessas três esferas têm a sua regulamentação pela CLT. A estabilidade para os empregados públicos. Olha lá, servidor público seletista concursado, despedida imotivada, empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, a despedida de empregados de empresas públicas, de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independente de ato motivado para a sua validade. Então, quem é regido pela CLT, os empregados públicos de empresas, fundações de direito privado, sociedade de economia mista, não detêm estabilidade. Eles têm a lógica empresarial. Eles são como uma empresa que pode vir a ser desligado. Independe de ato motivado para a sua validade. A validade do ato de despedida do empregado dos Correios está condicionada à motivação por gozar a empresa do mesmo tratamento, porque a empresa estatal dos Correios, ela presta um serviço público. Então, ela é a única empresa estatal que o empregado goza de estabilidade como se fosse um estatutário. Para todas as demais, não há estabilidade. Teto remuneratório também aplica-se às empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, mas apenas para aquelas que recebem recursos da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Quem não recebe dinheiro da administração direta, não há teto remuneratório. Isso nós estamos dizendo para quem está no regime jurídico seletista. Vamos ver mais uma alternativa. Mais uma questão, desculpa. Assinale a alternativa que contém um tipo de agente público, cujo regime jurídico que o vincula ao serviço público é o da legislação trabalhista. Então, vamos lá, palavras-chave: agente público, regime jurídico. A, defensor público. B, policial civil. C, empregado público. D, servidor militar. E, servidor estatutário. Legislação trabalhista. Lembra o quê? Seletista. Desses daqui, quem é seletista? A alternativa correta, C. Defensor público, função típica de Estado, é estatutário. Policial civil, função típica de Estado, é estatutário. Servidor militar, função típica de Estado, é estatutário. Servidor estatutário já disse. Então, legislação trabalhista é a CLT. Então, apenas o empregado público. Um comparativo aí para vocês, para que vocês possam decorar. Autarquia, administração direta, fundação pública de direito público, direito, personalidade jurídica de direito público, logo, regime estatutário. Fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, personalidade jurídica de direito privado, o regime jurídico seletista. Regime previdenciário. Quem está filiado ao regime jurídico único estatutário vai ter um regime de previdência próprio, que são os regimes de previdência dos servidores públicos. Os regimes, regime próprio de previdência social, o RPPS, que são os servidores públicos titulares de cargo efetivo. Então, veja como uma coisa vai amarrando a outra. Cargo efetivo, provimento de concurso público, é estatutário, regime de previdência, regime próprio. Então, empregados de empresas públicas, que é regime geral,
é um outro tipo de regime. Então, regime próprio vai ter uma unidade gestora que cuidará das finanças e dos cálculos atuariais para se manter um orçamento saudável do seu gasto com os inativos. O governo federal é o Plano de Seguridade Social, o Estado de São Paulo é a São Paulo Previdência, a SPPrev, na Prefeitura de São Paulo, o Instituto de Previdência Municipal, IPREM. Veja, não é o INSS, são órgãos próprios da administração. Então, a Constituição diz aos titulares de cargos efetivos, incluindo suas autarquias e fundações, lembra? Porque eles também são estatutários, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Fica vedada da existência de mais de um regime próprio. Então, cada ente terá apenas um órgão gestor do seu regime previdenciário, mas apenas para cargos efetivos. O regime geral é o mais conhecido, é o INSS, o Instituto de Previdência Nacional, que todo mundo que está vinculado à CLT recolhe ao INSS. Então, quem está, olha lá, empregado regido pela CLT. Os empregados públicos não têm estabilidade, não têm estatuto. Eles estão regulamentados na CLT. Quem está na CLT recolhe a sua previdência mensal junto ao regime geral de previdência, que é na figura hoje do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de regime jurídico e regime previdenciário. Então, nos vemos na próxima. Obrigado.